Lei número 13.874. Paramos no artigo 19A. Quero pedir aqui uma ajuda para vocês antes de iniciar aqui a leitura, para que vocês me ajudem aí na minha rifa que eu tô fazendo para conseguir viajar para São Paulo e fazer a prova do TJ São Paulo. Não estou estudando para Receita, eu apenas gravo aqui a lei, né? Eu estou estudando para a prova do TJ São Paulo, só que eu moro em Belém do Pará, então eu vou ter todo um processo para conseguir ir para lá. Quem puder ajudar na minha rifa, ela custa R$ 20. Eu coloquei aí na aba comunidades do canal para vocês entenderem como que vai funcionar esse sorteio dos ganhadores da rifa. Serão 3 prêmios. O primeiro é 570, o segundo é 200 e o terceiro é 100. O valor da rifa é R$ 20 e vocês podem me pagar até o dia 1 de abril. O sorteio vai ser no dia 6 de abril. Então, quem puder me ajudar, por favor, o meu número tá aí embaixo do WhatsApp. Comprem um número aí para me dar essa força para conseguir viajar para lá. Quem não puder me ajudar com a rifa, não tem, ou não gosta de rifa, alguma coisa nesse sentido, mas quiser me ajudar de alguma forma, aí embaixo também tá na descrição do vídeo aí o meu e-mail, meu Pix. Se vocês quiserem me ajudar, R$ 1, R$ 2, já vai me ajudar pra caramba. Quem tiver essa condição, tiver R$ 1 aí na conta, quiser me ajudar nesse sentido para eu conseguir levantar esse dinheiro, eu agradeço de todo o coração. E também tô torcendo por vocês aqui que vai fazer essa prova da Receita Federal, porque vocês passem, né? Bom, dado o recado. E também quem quiser dividir GRAM, assinatura do GRAM, sempre tem alguém atrás querendo entrar na assinatura de alguém, dessas assinaturas de amigo, né, que o GRAM faz. Se vocês também quiserem entrar em alguma, tiver interesse ou tem vaga na assinatura de vocês, chama lá no WhatsApp, porque sempre aparece alguém que tá querendo. Aquela minha amiga lá já conseguiu, mas tinha 2 pessoas lá num grupo que eu tô participando que elas estavam atrás. Então, caso vocês tenham também vaga ou queiram também se juntar com alguém, manda mensagem para mim, tá? No WhatsApp. Artigo 19A. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei, observado, inciso 1. O disposto no parecer a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do artigo 42 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Inciso 2. O parecer a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do disposto no artigo 40 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 93, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia, ou inciso 3. Nas hipóteses de que trata o inciso 6 do caput e o parágrafo 9 do artigo 19 desta lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Parágrafo 1. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, adotarão em suas decisões o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício, do lançamento e da repetição de indébito administrativa. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos aos serviços médicos oficiais. Artigo 19b. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19 desta lei. Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que couber, as disposições do artigo 19A desta lei.
Artigo 19c. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Parágrafo 1. O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor para a dispensa da prática de atos processuais. Parágrafo 2. A aplicação do disposto neste artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor. Parágrafo 3. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Parágrafo 1. Aos órgãos da Administração Pública Federal direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e às autarquias e fundações públicas representadas pela Procuradoria-Geral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, aplica-se no que couber o disposto no artigo 19b desta lei. Parágrafo 2. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto neste artigo. Artigo 20. Serão arquivados sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 14. A Lei 8934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DREI, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tem por finalidade: parágrafo único. O Cadastro Nacional a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das informações no Cadastro Nacional. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. Artigo 32, parágrafo 1. Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2. Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 35, parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede Sim, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Artigo 41, inciso 1, alínea A. Dos atos de constituição de sociedades anônimas. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias úteis, contados da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42, parágrafo 2. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de 2 dias úteis, contados da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, caso cumpridos os requisitos de: inciso 1. Aprovação da consulta prévia de viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização, quando o ato exigir.
Inciso 2. Utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DREI, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4. O arquivamento dos atos de extinção não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5. Nas hipóteses de que trata os parágrafos 3 e 4 do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente no prazo de 2 dias úteis, contados da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6. Após a análise de que trata o parágrafo 5 deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará, inciso 1, o cancelamento do arquivamento se o vício for insanável, ou, inciso 2, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI se o vício for sanável. Artigo 44, inciso 3. Recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 47. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa. Artigo 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da Junta Comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Artigo 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 2. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e da sociedade limitada. Artigo 63, parágrafo 1. A cópia de documento autenticada na forma prevista em lei dispensará nova conferência com o documento original. Parágrafo 2. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Parágrafo 3. Fica dispensada a autenticação a que se refere o parágrafo 1 do caput deste artigo, quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento. Artigo 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Artigo 15. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1 de maio de 43, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13, parágrafo 2. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração, direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notoriais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como indicação única
terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 6. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 135, parágrafo 3. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7 do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1 e 2 deste artigo. Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, será substituído em nível federal por Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do livro de controle de produção e estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro de Estado respectivo e editados até a data de publicação desta lei, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 19 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Artigo 18. A eficácia do disposto no inciso 10 do caput do artigo 3 desta lei fica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo Federal, observado que, inciso 1, para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos em forma eletrônica é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. E, inciso 2, independentemente de aceitação, o processo de digitalização que empregar o uso da certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Artigo 19. Ficam revogados. Inciso 1. A Lei Delegada 4, de 26 de setembro de 62. Inciso 2. Os seguintes dispositivos do Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 66. A linha A, inciso 3 do caput do artigo 5. E a linha B, inciso 10 do caput do artigo 32. Inciso 3. A Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008.
Inciso 5. Os demais dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1 de maio de 43. A linha A, artigo 17. A linha B, artigo 20. A linha C, artigo 21. A linha D, artigo 25. A linha E, artigo 26. A linha F, artigo 30. A linha G, artigo 31. A linha H, artigo 32. A linha I, artigo 33, a linha J, artigo 34, a linha K, inciso 2 do artigo 40, a linha L, artigo 53, a linha M, artigo 54, a linha N, artigo 56, a linha O, artigo 141, a linha P, parágrafo único do artigo 415, a linha Q, artigo 417, a linha R, artigo 419, a linha S, artigo 420, a linha T, artigo 421, a linha U, artigo 422 e a linha V, artigo 633. Inciso 6. Os seguintes dispositivos da Lei 8934, de 18 de novembro de 94, a linha A, parágrafo único do artigo 2. A linha B, inciso 8 do caput do artigo 35. A linha C, artigo 43. E a linha D, parágrafo único do artigo 47.